Desta vez, de uma forma excepcional, com o Vitor Voltou no podcast, porque a gente vai trazer hoje um assunto de extrema importância para a cidade de Nova Lima, para a população de Nova Lima. É um assunto delicado, mas que tem que ser abordado. Vitor Penido está aqui nos estúdios e a gente vai conversar, esclarecer sobre uma fala da gestão atual que tem muitas inverdades. Vitor, tudo bem? Letícia, tudo bem? É isso? É um assunto assim que, para mim, não é muito fácil. Por que eu falo que não é muito fácil? Ao longo da minha vida pública, eu jamais utilizei qualquer veículo de imprensa, qualquer rádio, televisão ou jornal para poder realmente falar aquilo que não tinha acontecido, que não aconteceu comigo. Eu fico muito triste quando a gente chega aproximando aí praticamente a menos de um ano das eleições, a gente começa a ter coisas que não são verdadeiras. Então, lamentavelmente, é triste eu ter que estar aqui hoje para poder desmentir uma fala do atual prefeito. Para mim não é... Eu conheci o João, jamais como professor, que me chamava de professor dele, não é eu que estou falando que era o professor dele, me chamava de professor, jamais nesse convívio de 4 anos, ou menos de 4 anos que eu tive com o João, ele viu da minha parte qualquer insinuação, qualquer mentira que eu pudesse estar passando para ele poder realmente ter aprendido a fazer isso. Então eu tenho a obrigação de esclarecer a população de Nova Lima, né? Porque a gente sabe que as eleições estão chegando e no Brasil ainda existe muito essa parte de fake news, de histórias que são inventadas, né? Então eu estou aqui levando em conta o meu passado, o meu histórico, né, de vida, de trabalho, de coisas boas que nós deixamos em Nova Lima, para prestar esses esclarecimentos, para mostrar que grande parte da sua fala não é verdadeira, é mentirosa. Muito bem, Vitor. E uma situação assim que me deixou bastante constrangida, porque na verdade é um certo tom que a pessoa fala, né? Que além de não ser conveniente, não convir, né? Por exemplo, foi disparado nas redes sociais, no WhatsApp, nós recebemos pelo WhatsApp uma fala do João, falando sobre o carnaval, a festa do cavalo, a Oktoberfest, e também um evento que, inclusive, foi introduzido na cidade, um evento de muito sucesso, que foi introduzido na cidade na sua gestão. E durante a fala dele, aparenta que esses eventos estavam parados há muito tempo. Na verdade, o senhor trouxe vários eventos culturais para a cidade e, infelizmente, foi parado por causa da pandemia, mas foi durante a sua gestão, o senhor passou pela reforma, passou por um tanto de coisa e ainda conseguiu resgatar um tanto de evento, por exemplo, a Festa do Cavalo, quem resgatou foi o senhor, né? E outras coisas. E ainda na sua gestão, o senhor trouxe 2 festas artesanais da cerveja, uma aqui na Santa Cruz, uma lá no Espação. Fala pra gente, como que o senhor se sentiu ao ouvir? Inclusive, eu fotografei todos os eventos onde que o senhor, né, estava aí na gestão. Como que o senhor se sente ao ouvir uma fala dessas, nesse tom? É muito triste, né? Porque a gente vê que, como eu falei, né? As pessoas querem aproveitar o momento para passar uma imagem ou até mesmo passar principalmente para a juventude, coisas que não aconteceram, porque o jovem está tem 3 anos que eu deixei a prefeitura praticamente, né? Então hoje quem tem 16 tinha 13. Quem tinha 13 anos de idade, por exemplo, não tinha conhecimento ou não acompanhava a política na nossa cidade, de Nova Lima, não é isso? Então com isso acaba realmente uma mentira, às vezes repetida por diversas vezes, acaba se tornando uma verdade. Então, como eu sempre falei, a importância desse canal nosso é justamente não para inventar, não para fake news, mas sim para qualquer assunto que estiver envolver a nossa cidade, o município de Nova Lima, a gente estar aqui para prestar esclarecimento. E não é só esclarecer, é desafiar as pessoas a provar o contrário, que é importante é isso. Porque na política você fala e corre. No meu caso, eu nunca corri realmente da verdade, tá certo? Então eu estou aqui para afirmar, não para poder inventar historiazinhas a respeito de coisas que aconteceram conosco, né? Que não foi o Vitor, foi uma administração, foram várias pessoas de Nova Lima, quase todos de Nova Lima, que talvez a diferença seja isso. A minha administração tinha praticamente 80% ou 90% das pessoas que trabalhavam no município, eram pessoas que tinham conhecimento da história da cidade. E hoje, lamentavelmente, né, isso não acontece em Nova Lima, não é isso? Muita gente de fora, são forasteiros, que não conhece a história. E acaba, às vezes, passando essas informações
que, sinceramente, eu tenho que estar aqui para poder desmentir, não é isso? Para poder falar o que aconteceu, essa é a importância desse canal. Eu lembro que na Festa do Cavalo de 2019, não foi isso? 2019, Festa do Cavalo, eu lembro, teve Nayara aqui, Fernandinho, um público, foi recorde de público, uma festa linda, maravilhosa. Eu lembro de ficar correndo pelos... né, na produção mesmo, fotografando. O senhor falou com as pessoas, ainda falou a respeito do seu projeto para revitalizar realmente aquele espaço. Letícia, primeiro, a primeira mentira, né? Porque, na verdade, ele fala há 40 anos atrás. 40 anos atrás não tinha nem avenida, tá certo? Olha só. Tem foto, pois né? Nem avenida não tinha, porque a avenida tem 30 anos, não é isso? Então, há 40 anos atrás, era um córrego, infelizmente, passando ali, transmitindo doenças, né? E que eu, na minha terceira administração, me parece que foi na terceira administração, segunda ou terceira administração, que nós canalizamos. É uma obra de uma importância muito grande. Então começa a mentira do João justamente quando ele fala há 40 anos atrás que não tinha nada, que ele resgatou aquilo. Então é uma verdadeira mentira. E o que mais me entristece em tudo isso, que o prefeito, não sei se ele, acredito que ele, talvez pelo entusiasmo do cargo, não é isso, ele acaba esquecendo muita coisa, né? Porque nosso primeiro mandato, ano desse último mandato meu, eu peguei uma prefeitura totalmente falida, quebrada, com mais de 400 milhões de dívidas. De dívidas. Então nós tivemos um ano muito difícil, onde eu não podia fazer nada a não ser pagar fornecedores e regularizar pagamento de salário dos servidores. Então isso foi o primeiro ato nosso. Não é isso? Já no segundo ano, nós começamos já com a reforma administrativa, onde eu tive que fazer cortes que eram importantes, não corte de salário, cortar de vantagens indevidas. Tanto que são indevidas que o sindicato entrou na justiça e perdeu todas. Se não fosse indevida, a prefeitura teria que, sem dúvida nenhuma, teria que ter acertado, não é isso? Então, já no segundo ano, mesmo assim, nós conseguimos, com muitos cortes, né? Nós conseguimos fazer uma festa do cavalo, já no meu segundo ano, e uma festa modesta, mas que aonde ali, e com o vice-prefeito do meu lado, aparecendo, eu estava carregando ele no meu colo, sem dúvida nenhuma, que o João... Eu conheci o João, naquela época, tinha apenas 2 anos, eu não conhecia o João Marcelo, ele não tinha nenhuma ligação, ele era apenas o Papai Noel Mirim, não é isso? Diga de passagem. Então, eu carregando o João, que é verdade, eu carreguei o João, de uma forma muito correta, não é isso? E nesse segundo ano, então, na festa do cavalo, ele assistiu ali, eu prometendo à população dali, que no ano seguinte, ali estaria realmente um espaço totalmente todo ele construído para receber não somente a festa do cavalo, mas outras atividades com quadras de futebol, né? Com esporte, essas coisas todas, com espaço para crianças, essas coisas todas. Até um projeto um pouquinho maior do que esse, que eu não estive lá, mas pelo que as informações, maior do que esse que está aí hoje, não é isso? Muito bem. Ele viu isso, ele estava do meu lado, não é isso? Daí ele veio falar que a festa do cavalo, 40 anos atrás, não tinha nada, não é isso? Então, ele, com o maior respeito, né, ele desfaz até dos meus antecessores, que sempre fizeram festa do cavalo. E aí tem um outro problema. Já no terceiro ano, não tinha como fazer nada. Quem é que não se lembra do Covid? Da pandemia? Aí não tinha como fazer nenhuma festa na cidade. As escolas foram obrigadas a parar, embora contra a minha vontade, mas paralisou o Brasil todo, o mundo todo ficou paralisado, não é isso, em razão da Covid. Até me parece com um erro, principalmente, opinião minha, principalmente das escolas, né? Isso é tanto que é verdade que nós estamos vendo os resultados hoje dos alunos nas escolas, lamentavelmente, né? Então, no terceiro ano nós não podemos fazer nada, e nem tampouco no quarto ano do nosso mandato, da mesma forma, não podemos fazer nada, não é isso? Então, então com isso, mas tem uma coisa, gente, nós deixamos um projeto do Espaço Cultural prontinho. Esse projeto chegou até a ser licitado por 2 vezes e que não teve realmente, me parece, essa parte da licitação, eu gostaria até de fazer um recorrer, mas tenho quase certeza que chegamos a licitar esse projeto, né? Pronto, eu tenho certeza que se encontrava, não é isso? E, muito bem, e parou naquilo ali, mas com uma vantagem, não é isso? O dinheiro ficou
guardado no caixa. Sabe por que eu falo isso? Só 400 milhões que eu deixei para as obras, para todos os projetos que nós planejamos. Ou estava sendo licitado, ou era para ser licitado, ou até mesmo já em fase final desse projeto ficar pronto, para vocês terem ideia. 400 milhões de reais. Isso aqui é muito importante dizer. Então, uma primeira mentira do João. Espaço cultural. Não é verdade o que ele falou dos 40 anos. Ponto. Isso mesmo. E ainda demorou 3 anos para mexer em algo que já estava totalmente encaminhado com dinheiro em caixa. A gente fica pensando por quê, né? Olha Como o prejuízo, assim? gente. Prejuízo, porque esse dinheiro é no banco. O rendimento dele é muito pequeno, se é que teve rendimento. É muito pequeno. Tá certo? E as obras, todas as obras nesses últimos 3 anos devem ter crescido pelo menos uns 20 a 30%. Olha só, se ficou lá em 5 milhões ou 4 milhões, valor eu não sei, mas imagina só, não é nada, nessa brincadeira foi 1.200.000 a mais, ou 800 mil reais a mais que teve a cá. Porque dinheiro tinha, que nós deixamos para fazer aquela obra. E o carnaval também, né, Vitor? Eu me lembro de o carnaval na sua época, as pessoas falavam muito que era um carnaval família, né? A gente teve também o Desafio Bro. Se eu lembro do Desafio Bro, a gente foi lá, tem muitas fotos, foi um dia muito bacana, um exemplo, um projeto muito aplaudido. O carnaval é simplesmente o seguinte, o carnaval Nova Lima sempre foi muito bom, até um certo período. Nós tivemos momentos de receita, arrecadação caindo, arrecadação subindo, a pandemia, não é isso? Então eu não tinha como fazer carnaval no primeiro ano, porque eu não tinha dinheiro para poder bancar. No segundo ano, nós não tínhamos aprovado a reforma administrativa no início do segundo ano, não tínhamos aprovado a reforma administrativa ainda, então não tinha como, porque era fevereiro, né? Não tinha como fazer nada. E no terceiro ano foi problema de Covid, terceiro e quarto ano. Então é mais um assunto que eu lamento, né? É uma coisa histórica na cidade, né? O Carnaval Nova Lima foi excelente, teve um momento que caiu bastante, né? A participação popular até mesmo reduziu. Nós tínhamos aí o Nilson do Rosário, nós tínhamos lá lá de baixo, como chama, fugiu na memória aqui agora, nós tínhamos o Caicá da Boa Vista, não é isso? Monte Castelo. Monte Castelo, né? E chegamos a ter também uns blocos dos cristais, não é isso? Mas, infelizmente, esse mandato meu foi muito prejudicado. Primeiro pela situação da forma que eu peguei a prefeitura e depois pela Covid, que infelizmente pegou o Brasil todo e o mundo todo daquela forma, né? Com proibição de eventos que pudessem ter qualquer tipo de aglomeração. E o que eu acho mais interessante, Vitor, por mais que o senhor, que tenha sido um perrengue danado, mas o senhor pegou a bola, dominou e fez muitos gols mesmo com todos esses problemas. Agora, a respeito, continuando para a gente continuar a falar Isso, quando você fala isso, é em razão de uma equipe muito boa que eu sempre tive, né? De pessoas, claro que você não consegue formar Nova Lima, não é Nova Lima. Você formar uma equipe para trabalhar no município é muito difícil, em razão dos salários que a gente paga, né, que o município paga, né? E você pegar uma pessoa que está bem empregada para poder vir trabalhar com você, não é fácil. Mas, mesmo assim, nós conseguimos fazer uma equipe boa, responsável, séria, honesta, né? E que, graças a Deus, deixou a cidade numa situação muito boa, com muita transparência, seriedade e respeito. Muito bem, verdade. Isso é verdade. E, então, para a gente falar, é um assunto, assim, que na fala do João eu achei, assim, muito desonesta a fala, porque ele conta que a biblioteca ficou 20 anos parada, né? E a biblioteca realmente é um bem público, ele é um bem, assim, muito querido da população, ficou há muito tempo parada, mas não na sua gestão. Na sua gestão ela foi resgatada. Restaurada. Ela foi restaurada e mesmo durante a restauração do prédio, do casarão, aquele casarão maravilhoso que a gente tem ali na Rua Rio Branco, a Rua Rio Branco, durante a restauração, que estava arruinada, né? Eram livros jogados, livros estragados, tudo quebrado, muito, muito ruim. Mas o seu olhar, né, e da Tatiana Geckler também, que teve um olhar muito sensível a respeito da importância, vocês fizeram essa reforma, que foi um trabalho belíssimo e muito gostoso, e, ao mesmo tempo, reabriram a biblioteca em um outro local, para que as pessoas pudessem ter acesso, pegar livro e tudo mais, e, no final do seu mandato, já estava 99% pronto, o prédio estava em funcionamento, e essa questão também foi abordada
por ele como lançamento da gestão dele. E aí? Vou até te corrigir, não é 99%, é 100% 100%? pronta. Apenas a parte da restauração daquela pintura da entrada da antiga casa Castor Cifuentes, né? Que eles arrumaram uma outra, já mesmo assim tinha sido arrumada também. Né? Apenas aquilo que ficou para ser feito, não é isso? E mais ainda, nós adquirimos também, desapropriamos, no fundo, que dá para a Avenida Morro Velho, não é isso? Que é no fundo, que é a rua José Sabino, Prestes Duarte, né? Nós apropriamos também aquela casa antiga de São Ernesto, né? Que dá praticamente fundo com a biblioteca, não é isso? Mas é aquilo que eu falo, né? Essa é uma outra grande mentira, que é pior que ele fala há mais de 20 anos. Primeiro que nós alugamos, hoje já estava alugado, não é isso? Mas acredito por nós. Lá no frigorífico, antigo frigorífico, né? Ali perto da entrada da rua, praticamente pela igreja de Santo Antônio, e a biblioteca funcionou ali um período, até que a gente restaurasse, né, e até mesmo ampliasse o prédio da biblioteca, não é isso? E isso aí, é claro que, inclusive, é outro assunto que, na inauguração, gente, teve inauguração, teve presença, o João esteve lá, parece que ele esteve lá, não sei se ele já estava correndo, já estava pensando em ser candidato, mas ele recebeu o convite, depois ele justificou, se ele não foi, justificou a ausência dele, não é isso? Ele sabe perfeitamente, agora falar 20 anos, mentira! Isso é que é o mais triste para mim, eu ter que chamar um ex-vice-prefeito meu mentiroso, porque aqui muito para nós... gente, eu nunca fiz isso na minha vida pública, eu nunca precisei disso. Então é preciso aprender que na política não pode mentir. É por isso que o Brasil está nessa situação. A quantidade de mentirosos que nós temos na frente dos nossos governos aí é uma loucura. Essa enganação, essa enrolação, esses momentos políticos, isso não pode acontecer em hipótese alguma. E a nossa mídia tem que ajudar nisso. Não é porque se recebe... e divulga, não. Essa que é a grande verdade. Não pode. Tem que apurar se é verdade ou se não é, porque ela é culpada também desses péssimos políticos que nós temos no Brasil hoje. Não todos, com exceções. Eu posso dizer isso. Não é isso? Porque quando paga, fala qualquer coisa. Depois é que vai xingar aquela pessoa que foi eleita 2 ou 3 ou 4 vezes, né? Isso nunca aconteceu comigo, viu, gente? Eu nunca comprei ninguém, não, tá certo? Na minha vida nunca teve ninguém comprado, não é isso? Muito bem. Então, lamentavelmente, é muito difícil, muito triste para mim, como novalimense, eu ter que falar essas coisas que eu estou falando aqui. Não é fácil, porque sempre respeitei, e para chamar a pessoa de mentirosa, tem que ter prova como eu estou provando. Verdade. Ô, Vitor, e ainda continuando nessa questão aí dele ter falado tantas coisas, né, que estavam tanto tempo paradas, eu queria tocar no assunto também da Estrada de Sabará. A Estrada de Sabará, para as pessoas entenderem o que realmente significa essa pavimentação. Primeiro, ela tem a proposta de ligar Nova Lima a Belo Horizonte, e o governo de Sabará faz o restante. É isso, não é? Como que se deu esse projeto, que também foi uma articulação, uma movimentação, uma execução do senhor? Como que foi? Essa história começa justamente antes de eu ser deputado federal. Eu estava como secretário de Estado do governo Aécio Neves, como secretário adjunto, e fiz um pedido ao governador se ele poderia incluir num programa que ele tinha de asfaltar todas as ligações de cidade com cidades, não é isso? E ele se prontificou a fazer isso. Muito bem. Isso aí eu convidei os prefeitos de Itabirito, de Riacima, de Raposo, de Nova Lima, me parece que até de Ouro Branco, não é isso? Que também poderia chegar até a cidade de Ouro Branco para fazer ligações, né? E eu convidei esses prefeitos todos. Certo é que de Nova Lima não compareceu nessa reunião na cidade administrativa, mas foi autorizado a fazer esse asfaltamento de Nova Lima, Sabará e mais ainda, Nova Lima, Belo Horizonte, não é isso? Até a Avenida dos Andradas, até passando ali pelo Cemitério da Saudade, aquela região toda ali. Certo é que o Aécio saiu, assumiu a Anastasia, num mandato, me parece que tampão, não é isso? E a Anastasia, dentro desse programa do governo, ele licitou essa obra, o governo do Estado licitou essa obra e começou a mexer a parte de terraplanagem. Só que, infelizmente, tinha um financiamento do Banco do Brasil, por ser governo do PT, do Lula,
ele simplesmente cortou esse financiamento. Então essa obra ficou paralisada. Ótimo. E não tinha como pedir nada ao Anastasia, que o governo estava quebrado, falido, todos nós sabemos disso. Veio o Pimentel, também não resolveu o problema, ele sabe perfeitamente disso. Pedi, já como deputado federal, mas, como sempre, eu nunca fui petista, embora respeitava, não é isso? Mas aquele negócio, estou fazendo, estou esperando dinheiro, certo é que deixou o Estado quebrado, totalmente quebrado, falido, principalmente os municípios, então nem se fala. Ele usou até recurso da transferência de ICMS para os municípios, imagina se ele ia fazer estrada, né? Ele não tinha a mínima condição de fazer isso. Entrou o governador Zema, aí eu já tinha deixado de ser deputado federal, procurei o governador e falei com ele, assumi com ele a responsabilidade de duas obras importantes. A primeira, o asfaltamento dessa estrada, vamos dizer assim, não é isso? De Nova Lima a Belo Horizonte, Sabará. Que eu iria à prefeitura. Nessa época, a prefeitura já estava com superávit financeiro. Eu sabendo da importância dessa obra, principalmente para Belo Horizonte, então eu assumi o compromisso com ele. Não somente essa obra, como também esse trecho da duplicação do trevo da máquina até, vamos dizer assim, até a entrada ali em cima, até do BNH. Então foram dois compromissos que eu fiz com o governador Zema. Ele me agradeceu demais, chegou até a me elogiar. A política muda muito, hoje eu não lembro mais, mas essas coisas estão comprovadas, não é isso? Muito bem. O Zema acho que parece que esqueceu, ele tem muita coisa na cabeça, não é para mim, é normal o esquecimento, não é isso? Mas ele até me agradeceu, não é isso? Muito bem. Com isso, o que aconteceu? Veio então, eu esperando a resposta do governador, até que eu dei uma apertada, que eu estava com dinheiro, muito dinheiro, 400 milhões em caixa, eu não tinha condição de gastar dinheiro, esses 400 milhões para cada problema do Covid. Como o Estado já tinha uma empresa contratada para essa obra, né, que está fazendo hoje, com certeza, não é isso? Simplesmente, eu fiz um convênio com o Estado, onde o secretário de obras assinou comigo, juntamente com um ex-diretor do DR, o Fabrício, uma pessoa que, amizade de muitos anos que eu era amigo do Fabrício, né? E que infelizmente morreu. E foi até nesse encontro, nessa assinatura, ele estava em casa e deixou, porque ele estava escondido da Covid, mas infelizmente, não sei como, parece que um familiar dele parece que transmitiu o Covid para ele depois disso aí. Então nós assinamos um convênio, eu assumi total dessa obra, total, não foi parcial não, que na época ficaria algo perto de 19 ou 20 milhões de reais. Hoje eu tenho certeza que não é mais 19 ou 20 milhões. É bom esclarecer isso. Então, é mais uma obra que eu sou obrigado a dizer o seguinte, é continuidade. E outra coisa, não é obra do governo, porque é obra de Nova Lima, que eu deixei o dinheiro contadinho para fazer também essa obra. 400 milhões de reais para fazer nessa obra. Não. São várias obras que nós deixamos. Desculpa, gente. Eu estou tossindo porque a garganta minha não é muito boa. Não. Mas, então, certo é que essa obra ficou também contratada, conveniada com o Estado, onde a Prefeitura ia repassar para o Estado. Essa que é a verdadeira, essa que é a verdade desse assunto de Nova Lima, a Sabará, Nova Lima, Belo Horizonte. Ponto final. E o benefício dessa obra? Por que o senhor pensou nisso? Porque quando o senhor pensou nisso, a entrada de Belo Horizonte não era tão complicado. Eu estou dizendo assim, como o senhor é visionário, né, a respeito das coisas. E aí, infelizmente, teve aí um outro comentário sobre isso, não vou nem citar nome, né, dizendo que isso aí era demagogia, mas peraí, a obra, a prioridade minha não era só Nova Lima Sabará, não, era Nova Lima Belo Horizonte, passando lá pelo cemitério lá da Saudade, tá certo? Por que eu falo isso? A distância de Nova Lima até Avenida Andradas, para ir para o aeroporto, para aquela região toda, a floresta, se você puser na quilômetro, é muito mais perto, isso é indiscutível, não se discute isso não. É muito mais perto.
Então é desafogar o trânsito aqui do BH Shopping. Não é passar por dentro do Belo Horizonte, não. É claro, se passar por dentro de Sabará, você vai ter que pegar o anel rodoviário. Não é isso que eu propus, não, de hipótese alguma. Tá certo? Então, esse é um grande erro das pessoas que fizeram qualquer comentário a respeito. Ela é muito importante, sim, mas não é só Nova Lima, Sabará, não. Nova Lima, Belo Horizonte, o trecho antigo de Nova Lima, quando ele usava guarda-pó, não é isso? 1900 e Cafunga. E a verdade é essa daí, gente. Tá certo? Beneficiar também, vai beneficiar, né, quando estiver pronta, o pessoal, as pessoas, população de Rio Acima, Raposos. Raposos principalmente, que Raposos você pode sair por cima, mas tudo bem. Então teria todos os novalimenses, riacimenses e raposenses, todos eles seriam beneficiados com essa estrada, né? Aliás, ou vão ser beneficiados. Então, só quero chamar a atenção para esse fato. Convênio assinado por Vitor Pereira de Barro e aprovado pelo governador Romeu Zema, ele tinha conhecimento disso. Claro que política assim, daqui a pouco vem um deputado daqui, faz um outro convênio, faz não sei o quê, assina daqui, assina dali, mas isso aí, quem deixou o dinheiro não foi nem deputado federal, nem deputado estadual, nem foi o governo do estado. Foi simplesmente economia que nós fizemos em Nova Lima e que nós conseguimos guardar dinheiro para fazer essas obras importantíssimas de viabilização do nosso tráfego. Fora a qualidade de vida para as pessoas que moram no entorno, né? Que ficavam lá com problemas por causa da poeira. Isso mesmo. Muito bom. Agora a gente tem a quadra. Vamos falar um pouquinho das quadras, né? O senhor fez muitas, o senhor revitalizou muitas quadras durante o seu governo. E o João Marcelo falou da quadra do Senai, tudo bem, ele fez realmente, que estava bastante tempo parada, mas deixou a quadra do Vila lá. Qual o paralelo que o senhor faz, assim, nessa... Primeiro, eu acho que a quadra do Senai, Dr. Greco, não é isso? Ela é importante para Nova Lima, sim, isso é indiscutível, né? Mas eu quero começar a discutir justamente até mesmo a compra daquele espaço. Me parece que foi desapropriado. A informação que eu tive, não sei se confirma. Eu tenho que ter muito cuidado, porque tudo que eu falo eu tenho que ter uma garantia. Mas parece que ela foi desapropriada, não é isso? Então, com isso, a informação que eu tive, me parece que pagaram 3 ou 4 milhões de reais. É que eu falo, né? Os 4 milhões de reais, se você for olhar para um espaço completamente já deteriorado, totalmente, todo ele quebrado, e ali praticamente quase seria só o lote. O aproveitamento seria quase o lote só. Então, um valor bastante alto, né? Eu não vou discutir isso aí, um problema que se acontecesse no nosso governo, quase que eu teria certeza que isso aí seria o próprio presidente da FIENG e acabaria doando aquilo para a Prefeitura de Nova Lima. Se tivesse um interlocutor bom, eu tenho quase certeza que seria doado. E se ainda não fosse doado, teria sido aí com preço bem mais em conta do que isso. Como aconteceu, por exemplo, onde é o SEBRA, onde é a Associação Comercial hoje, né? Praticamente com a negociação que eu iniciei, a Tatiana, né, que era presidente da associação, e eu procurei na época o presidente da FIENG, e aonde houve a negociação fortemente satisfatória para a associação comercial, né, e foi um ganho para Nova Lima. E sendo também que naquele espaço também aconteceu nos meus governos. É engraçado, é quase tudo que eu tenho que falar aconteceu no meu governo. Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu fico triste, e os outros, não é isso? Mas também o CAT ali, que foi do Zé de Alencar, o ex-senador, o ex-vice-presidente da República, que eu consegui com ele através da pessoa do Dr. Greco. O Dr. Greco era um novalimense maravilhoso, fantástico, que ajudou demais Nova Lima, não é isso? Então, o que acontece? Então, não estou aqui para poder criticar nada do Senai, pelo amor de Deus. Estou apenas para fazer um comentário. Mas o que mais me entristece é que o espaço do Senai, da quadra, das arquibancadas, deve ser 1/3 ou 1/4 da quadra do Vila Nova, tá certo? Sim. O projeto do Vila Nova, mais o Centro de Referência dos Idosos, da terceira idade, 3 anos está parado, gente. 3 anos, olha só, gente. Com 400 milhões que eu deixei em caixa. Por que aconteceu? Está acontecendo isso? Por causa de politicagem, para poder agora, a partir de janeiro, aquilo que fala, agora aparecem as obras, mas parou tudo, olha o prejuízo. Vamos admitir que essas obras todas que nós deixamos, que depois eu vou relacionar, não nesse programa de hoje, não nessa fala minha de hoje,
Mas ele deve lembrar que ele estava do meu lado na prefeitura quando eu anunciei as 30 obras, que naquela ocasião ficava em 200 e poucos milhões de reais, me parece. Foi o maior pacote de obras da região histórica. também do estado de Minas Gerais. Com recurso próprio, diga de passagem, com recurso próprio. Está entendendo? Então está parado até hoje. Olha, gente, olha você que é jovem, olha o prejuízo. Olha que prejuízo. Olha você que é mais idoso. Olha, se algum dia se eu fiz isso na minha vida. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, quando ele fala assim, a quadra, parabéns pelo Senai, não estou aqui para poder discutir isso, não. Eu estou apenas dizendo que nós tínhamos um outro espaço muito maior. Quer dar um outro exemplo? Lá no fundo do Canto do Rio, aquela quadra, que ficou faltando apenas a parte externa de piso e mais problema de parece quadras, de problema de quadras e iluminação, parece. Eu não sei que me alteraram o projeto, mas estava pronto. E parece que até ontem, me parece, não foi entregue. É outra covardia que faz com o Nova Alimentos. Olha, gente, olha só o prejuízo. Tudo esperando para o último ano para poder falar que estamos fazendo isso agora. Mas eu jamais vou deixar de falar que estão fazendo com o dinheiro que nós deixamos parado para fazer aquilo. Não tem nada, a não ser fiscalizar essas obras junto com a Câmara Municipal. Fazer uma licitação bem feita, para ter bons participantes e simplesmente ela já para ter entregue. Não para deixar para entregar em maio, junho. Tem muitas obras dessas que nem vão ser entregues no final, até as eleições. Tá certo? Essa que é a grande verdade. Tá certo? E uma coisa assim que fica para o nosso questionamento, gente, porque o que acontece? Se a gente for pensar em gestão, tudo que foi feito durante o governo Vitor Penido, durante o último governo, a reforma econômica, não vou falar só da reforma, porque a gente limita muito o trabalho que foi feito, porque o senhor reconstruiu o município. O município estava falido, não tinha nada funcionava dentro da cidade, nada era feito há muito tempo. Vitor consegue reconstruir Nova Lima, passa por uma pandemia, um problema mundial que quebrou muita gente no mundo inteiro, muitas cidades quebraram. Se não fosse o governo Bolsonaro, que também deu um apoio muito grande para os municípios, né, para os estados, não sei se eu estou falando alguma coisa errada, me corrija se eu estiver errada, mas que isso ajudou os municípios, mas os municípios passaram por muitos problemas. Se não tivesse acontecido o resgate que o Vitor fez, que a gestão dele, né, ele junto com a equipe dele fizeram, Nova Lima estava perdida. Aí o Vitor faz um trabalho, vou chutar aqui, de 8 anos em 4, com apenas a finalização, porque era muita coisa sendo feita, com finalizações que dependia de tempo, mas a organização, a gestão, pensar, licitar, muitas coisas foram licitadas, muitos projetos foram licitados. Isso a gente está falando do que ficou para ser entregue, fora o que foi feito. Por exemplo, o posto foi das cabeceiras, faltando bobagens para poder entregar, né? E o lá que estava lá as cabeceiras, né? Na Água Limpa, praticamente, também, da mesma forma, vi inauguração esses dias, né? Na Água Limpa foi tudo. O que tem na Água Limpa hoje aconteceu nos nossos mandatos, né? Você pega a escola, foi conosco, o BS, nós deixamos pronto. A parte desportiva também, foi até um recurso que veio parece, de um deputado, né? Teve um vereador, parece que ajudou nisso aí. Tá certo? Que negócio, deputado, é que eu falo, não precisava de deputado, não se preocupar com a Nova Lima. Gente, o deputado tem que preocupar com a Nova Lima, sabe o quê? É sobre a discussão de reforma tributária, para não cair recurso, problema da CEFEM, das mineradoras, tá certo? É isso que precisa, é reforma administrativa para acabar com esse inchaço da máquina pública que tem no Brasil todo. É isso que o deputado tem que fazer. O deputado que vem para Nova Lima para trazer 80, 100, 200, 500, 1 milhão de reais, ele tem que tomar juízo. Porque uma cidade que tem uma receita de 1 bilhão e 200 milhões de reais, sabendo que do lado nosso tem uma Sabará, do lado nosso tem uma Raposa, do outro lado tem uma Ribeirão das Neves, do outro lado tem uma Esmeraldas, que precisa de recursos. Então, eu acho que a política no Brasil, nossos parlamentares têm que tomar juízo para não fazer isso. Eu falo isso com muita vontade. Eu fui deputado 8 anos, eu estive na Câmara por 8 anos. Eu nunca coloquei recurso, nunca para a Prefeitura de Nova Lima. Não é porque estava na Prefeitura, era uma oposição minha, não é porque o Carlinhos era o prefeito, não. Porque tinha dinheiro, tá certo? Agora,
Aí vem um cara e coloca um outdoor lá que pôs 500 mil reais, outro põe 800 mil reais, outro pôs 100 mil. Para com isso, gente, toma juízo. Tá certo? O parlamentar, pelo amor de Deus, toma juízo. É uma pena que os outros municípios que precisam não tomam conhecimento disso para poder pôr você para correr. Tá certo? Eu nunca pus um centavo para a Prefeitura de Nova Lima. O dinheiro que eu coloquei, sabe para onde foi? Foi para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, foi um tomógrafo, era 2 milhões e tanto. Foi o único. Mesmo assim, não precisava também não precisava, não era no hospital, não precisava não. A Prefeitura tinha obrigação de ter feito, de colocar esse tomógrafo lá no hospital. Essa que é a verdade em razão do dinheiro que antes de eu entrar tinha, não é isso? Muito bem. Vamos lá. Exatamente, ainda com 1,2 bilhão, 1 bilhão, né? A minha receita, a minha arrecadação, quando nós assumimos primeiro e segundo ano, era de 480 milhões, passou para 500 e poucos milhões no segundo, o terceiro teve uma crescente para 600 e tantos, e no último parece que foi 750 milhões de reais, tá certo? Onde eu deixei 400 milhões em caixa, para vocês terem uma ideia. Muito bem, imagina com 1 bilhão e 200, a Prefeitura hoje, para não fazer nada, e nós fizemos, para não fazer nada, a não ser propaganda, tudo tá certo? engatilhado, A não ser prontinho. propaganda, tá certo? A não ser propaganda e festinhas, né? 5 ou 6 milhões com a festa do cavalo. Festa do cavalo com aquela festa lá embaixo, mas não sei quantos milhões para não sei o quê, papapá, não é isso? Nova Lima hoje, o dia que está aí, era para estar com pelo menos 2 bilhões de reais em caixa. E sobre a política social, Vitor? Esse é outro assunto social. Que eu gostaria de entrar, porque, infelizmente, com o maior respeito que eu tenho pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não posso até falar que ele é meu amigo, porque ele me colocou na chapa dele como vice-presidente do Democratas enquanto ele esteve na presidência do Democratas. Tenho um grande respeito por ele. Embora não concordo com muita coisa dele, mas respeito. Nunca pus nas minhas redes sociais nenhuma crítica em razão até de respeitar. Porque ele foi meu presidente então eu não pedi para ser vice-presidente, ele me colocou dizendo que eu tinha que ser vice-presidente dele, pelo meu histórico, não é isso? É bem bom eu falar sobre isso. Não era arrumação, porque hoje política tem que se arrumar, né? Tem que ter um lado lá que pede com outros interesses. Eu nunca fiz isso na minha vida, né? Mas o Rodrigo, que era obrigação dele, recebe realmente o prefeito de Nova Lima. Ótimo. Eu nunca tive essa oportunidade, porque o primeiro era deputado federal. E antes, da forma da independência minha, eu sempre andei com minhas próprias pernas, né? Eu nunca precisei de deputado federal ou estadual e está me levando para lugar nenhum, diga de passagem, né? E nem senador, né? Eu sempre andei sozinho. E eu ocupei os espaços sozinho, não é isso? Então, nunca precisei de ninguém estar eu puxando o saco dos outros e a pessoa me querendo me carregar. Nunca foi preciso disso aqui. Mas ele recebeu o prefeito com toda a razão, ainda mais que ele é amigo, é amigo dele, tem relaciona com ele também, e deu um espaço para ele no Senado para poder ir na tribuna e falar a respeito de uma proposta que eu fico muito preocupado com essa proposta dele, porque a proposta, pelo que eu vi, é 1% dos orçamentos municipais, tem que ser dos municípios, porque não adianta, é até brincadeira falar que o senador vai colocar 1% do orçamento do governo federal, sendo que o governo federal está quebrado, falido. A palavra certa é falido. Basta dizer que só esse ano deve passar com déficit mais de 140 ou 150 bilhões de reais. Tá certo? Então, o governo federal não vai fazer isso. Para fazer isso, ele iria colocar 1% para aumentar no fundo de participação de município. Vai o Joãozinho lá, é isso? E falar aquele comercial, vamos dizer assim, o comercial, 1%, todo mundo, opa, mas espera aí, qual município de Minas Gerais que pode tirar do seu orçamento 1% para poder aumentar na área social? Isso não está dentro de João pedir. Que se qualquer prefeito, quando se está nessa necessidade, desde que tenha sobra de dinheiro, ele acaba fazendo isso. É diferente de Nova Lima. Gente, Nova Lima, a Débora, que foi minha secretária, falou isso perante 2 promotoras. Não foi só comigo, não. Foi com 2 promotoras. O que Nova Lima oferecia para a parte da assistência social em Nova Lima, nenhum município em Minas Gerais oferecia até o final do meu mandato. Essa que é a grande verdade. De dizer o seguinte, que aquela renda que, acho que é o IPEA, me parece que é o IPEA,
não tenho muita certeza, que era de 200 ou 250 reais, para vocês terem uma ideia. Nova Lima já estava a 400 reais. Só fazer uma lembrancinha aqui, que eu vou pegar um outro secretário da área social que fez um bom trabalho, embora saiu chutando balde, sem ter motivo, diga de passagem, que cansou de me elogiar. Eu não, elogiar a prefeitura, o trabalho que eles faziam, que ele era o secretário. Ele mesmo chegou a passar uma relação que tinha que fazer um corte nas pessoas que estavam recebendo aquela ajuda da prefeitura. Me parece, eu não sei se eram 400 ou 500 pessoas, ou 1.100 pessoas que deveriam ser cortadas. E incluir mais 1.400 ou 2.200 pessoas, para vocês terem ideia. Tá certo? A Débora, ela chegou a falar que nós não tinha nenhuma cidade que tinha um percentual do seu orçamento como Nova Lima. Praticamente, me parece de 4% do orçamento, 4 ou 5%, não tenho certeza percentual, mas um percentual alto, que nenhum estado tem isso, nem o governo federal tem isso, diga de passagem, né? Então, esses 4% é área social. Isso é a Débora falando. Desde o nascimento de uma criança assim, de família pobre, até mesmo o falecimento de uma pessoa, uma idosa, sem ter condições de ser enterrado. A prefeitura cobria tudo, desde que as pessoas procurassem o município. Aí vem o Joãozinho para falar o quê? 14 mil famílias ou pessoas passando fome. Ah, para com isso, pelo amor de Deus. É igualzinho aquele caso do Lula, né? Lula foi em Paris, com o Lenner, com o ex-governador do Paraná, juntamente com o Roberto Marinho. Isso foi ele falando, eu estou inventando isso não, pelo amor, eu não invento nada, tá certo? E fala lá que o Brasil tinha 25 milhões de crianças de rua. Acabou a reunião lá com o empresário, aquele negócio todo, e com a mídia. Roberto Marinho, o Jaime Lerner, que era lá de Paraná, que foi governador, foi prefeito, um excelente prefeito de Curitiba, não é isso? Chega para Lula e falou, Lula, pelo amor de Deus, não fala isso não, senhor. Não fala isso, Lula. Porque se tivesse 22 ou 30 milhões de crianças de rua, a gente não conseguia andar nas ruas do Brasil. Ele virou assim, não, tem que mentir para esses gringos mesmo, a gente tem que mentira. O João está igualzinho, Lula. Tem que mentir, que o pessoal aceita isso, não é isso? Aonde tem 14 mil, ou 12 mil, ou 13 mil pessoas em Nova Lima passando fome, onde tem uma criança em Nova Lima sem ter assistência, toda sem refeição nas escolas, nós deixamos 19 mil refeições por dia. Essa que é a grande verdade. Então, Joãozinho, para com isso, pelo amor de Deus. Não faz isso não, você não precisa disso. Você não precisa de inventar nada, você não precisa de mentir, rapaz. Política não faz com a mentira não, pelo amor de Deus. Estou falando isso aqui muito triste para falar sobre essas coisas com você, tá certo? Agora, não usa o Senado para... É um negócio até... Eu sei que hoje, no quadro político nosso, tem muito marginal, tem muito vagabundo. Eu sei que tem, sim. Tem muitas pessoas que deviam estar presos, sim. Mas não ajuda. Eu sei que com a idade que você tem, não entra nesse time, pelo amor de Deus, não é? Ele está seguindo a cartilha errada. Ele falou que ia seguir a sua cartilha e está seguindo a cartilha dos mal-intencionados. Mal-intencionados. Esse é que é o problema. Mas isso aí, vamos lá. É isso aí, Vitor. Acho que a gente já falou tudo que, no momento, né, foi proposto. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Mas eu quero agradecer, pedir a vocês, ao Nova Limense, né, eu não gostaria de estar aqui falando essas coisas que eu acabei de falar, não. Mas tudo que eu falei aqui é muito fácil de provar, né? Sim. E eu gostaria que alguém me respondesse, mas não fofoca, não mentira, não da porta de boteco. Eu estou à disposição de qualquer Nova Limense para provar tudo que eu falei aqui. Dos 400 milhões, das obras que nós deixamos. Vou mais ainda, nós vamos ter um outro programa que eu vou relacionar todas as obras que nós deixamos programadas, né? E que até hoje algumas estão falando que vão iniciar agora, né? Não sei se vão iniciar. Se é que nós estamos no mês de outubro, novembro, janeiro, dificilmente essas obras, a não ser que seja a toque de caixa, se começar essas obras em dezembro ou janeiro, que é período de chuva, elas não conseguem terminar dentro de um período, não é isso? Nós temos a estrada, que está aí, houve sim problema de aditivos, não houve erro de projetos. A MG 030? MG 030, não é isso? Houve acréscimo sim, infelizmente, não é isso? Mas também deixei o dinheiro para aquilo, viu, gente? Ainda que vá gastar mais 10 ou mais 5 ou 15 milhões, que é absurdo. Hoje,
qualquer murozinho de arrimo, ele sabe perfeitamente que não custa barato, não é isso? Se houve um problema de chuvas, eu posso garantir para vocês que é normal fazer as correções, né? Mas eu posso dizer, não só da estrada, em todos os projetos que nós deixamos, em todas as obras que nós contratamos, teve a transparência, a lisura, porque eu tinha uma equipe muito boa de pessoas que eram responsáveis por essa parte de licitação, não é isso? Isso tinha o Jean Seabra, que hoje não é secretário mais aqui, mas trabalha lá, que é um amigo nosso, né? Até estão falando que vai ser candidato a vereador, com certeza vai ser do nosso lado, né? Que foi meu secretário, foi pisoteado pela atual administração. Não é possível que o Jean vai ficar do lado desse pessoal, que ele mesmo já cansou de conversar comigo, fazendo críticas, né? Então eu não acredito que ele vai virar casaca. Eu não acredito, não. O Jean é um cara muito sério, né? Então eu acredito que ele vai estar com a gente, né? Ele está com a gente, melhor corrigir, né? E acho que é muito importante. Tem o Jean, tem o irmão do secretário de desenvolvimento, né? Que é um rapaz até muito bom, que elogia demais a Clauzi, né? Falou que aprendeu demais com a Clauzi, um menino cheio de virtudes, né? Mas que é um assunto que eu quero voltar a falar também, que tem muitos projetos aí, ele mesmo pode falar como é o nome dele? Abner. Pois é, Abner cansou de me elogiar, inclusive ficou de me apoiar o meu candidato, que tinha um compromisso conosco, né? Mas depois, em razão da amizade com o João Marcelo, acabou ficando com o João Marcelo, mas trabalhou comigo, sabe perfeitamente da lisura que nós temos, nunca teve nenhum pedido de coisa errada nos meus governos, graças a Deus. Pode ter tido erro, sim, gente. Mas jamais eu chamei qualquer secretário para poder fazer qualquer esquemazinho dentro da prefeitura. Isso é desafio, não é isso? E para mim a vantagem é essa. Nós temos hoje 2 secretários. Nós temos um que foi secretário da Fazenda, que é o Cristiano, né, que era da área da Marinha, um cara espetacular também, que foi meu secretário da Fazenda. Pode comprovar da nossa lisura. Tem o Abner, que hoje é secretário, né? Esses 2, né? Me parece que são só os 2 também, né? O resto é limpar todo mundo, infelizmente. Colocar a gente, às vezes, não todos, né? Pessoas que realmente que não representam a Nova Lima em nada, né? Só estão aí para atrapalhar ou levar algumas vantagens, não é isso? Ou para conseguir algumas vantagens e para inchar a máquina pública, essa é a verdade. Está bem inchada mesmo. Pois é, o servidor público sabe que chega várias pessoas dizendo que a prefeitura hoje é difícil até se andar lá dentro. Não sei se é verdade isso, mas já chegou pessoas dizendo isso, e pessoas estranhas, né? Aí chega o deputado lá, não sei de onde, pede uma vaga, eles arrumam uma vaga para ele. Chega, não sei o que, é a mesma coisa, né? Eu já fiz isso também, viu, gente? Vou explicar aqui. Eu tive 2 casos. Mas fiz isso, sabe por quê? Para um cara que é responsável, um caso, só não é 2, um caso. Um cara que é responsável ele assumiu a presidência da Câmara e pediu se eu tinha oportunidade para uma mulher que era engenheira para trabalhar no par de obra. E por sinal era petista, vinha com a camisa do PT lá na Secretaria de Obras. Nunca tive problema com isso, não é isso? Mas olha, o serviço que ele prestou, né? É um negócio assim maravilhoso, fantástico, né? Se não fosse o Fabinho liderança, eu posso garantir que nós hoje acredito que nós não teríamos esse acréscimo que nós tivemos na receita nos municípios mineradores. Nova Lima tinha uma receita de 8, 9 milhões, passou a chegar até 20 milhões. Chegou até 20 milhões, 21, 22 milhões de reais de receita por mês, para vocês terem ideia. Graças ao Fabinho, num trabalho que a associação presidida por mim, nós fizemos para as cidades mineradoras. Foi Nova Lima Beneficiária, foi Itabira, foi Itabirito, foi Ouro Preto, foi Mariana, tá certo? Foram várias e várias cidades, e fora as outras cidades que nós conseguimos uma vitória maravilhosa. Eu acho que é isso aí, gente. E eu espero ter muita coisa para poder comentar, principalmente de outras áreas. Eu apenas peguei aquela parte, está faltando uma parte ainda que eu vou pegar os dados ainda, né? Que é a parte justamente de cursos, né? Que eu prometo que na próxima de qualificação de pessoal, né? Olha, que trabalho maravilhoso que foi feito, né? Mas eu estou com esse dado em casa, não tinha condição de pegar, não quero fazer nenhum comentário sem ter a certeza do que eu vou falar aqui. Agora, só para relembrar, em relação à MG030, ainda, que eu acho que a gente precisa dar uma amplitude nela, o senhor deixou basicamente tudo encaminhado, com o dinheiro em caixa. Teve alguns problemas, vamos fazer a matemática disso, isso foi 2020. Essa obra tinha condição total de ser entregue
No máximo 6 meses depois. Ainda que E aí, tivesse. em 2000, no final, aí passou 2021 inteiro, 2022 inteiro. Em 2020, no final de 2021, se eu não me engano, ou início de 2022, ele prometeu, não, vamos entregar agora. Estamos em outubro de 2023 e o problema continua. E outra com coisa. dinheiro em caixa e uma arrecadação bilionária. O que é isso, Vitor? Eu sei e volto a falar. Teve problemas? Teve sim. Quais foram os problemas? Primeiro, os aditivos. Tem 2 tipos de aditivo, não é isso? Um você pode reajustar uma até 25%. O outro tem um quantitativo e o qualitativo, não é isso? Então você pode aumentar até 25% da obra e o outro é o seguinte, você pode aumentar desde que você comprove de uma forma indiscriminada, desde que você comprove, por exemplo, terra, que o problema mais sério ali é terra. Ou então perigoso lá já. O muro de arrimo. Esse aí é diferente. Muito bem. Só que isso aí barrou no problema até mesmo de... Nós tivemos problema da Covid, e quando a obra foi licitada, houve um crescimento, um acréscimo de preço de cimento, de diesel, de ferragem, essas coisas todas, que disparou. Tá certo? Disparou. Então, nesses aditivos, teria que fazer realmente um realinhamento desses preços. Esse é um problema sério que aconteceu no período Nós deixamos de ter... Nós tivemos aqui obras, por exemplo, vou dar um exemplo da UBS lá das cabeceiras. Ganhou uma firma e começou a tocar. Na hora que nós assustamos, teve que parar a obra porque o cara não tinha condição de tocar. Só que você tirar esse cara desistir desse processo, dessa obra, demora não um dia, não. Demora 3, 4, 5, 6 meses. Vou dar um exemplo aqui dessa BR-040 aqui, 040, né, pelo Rio de Janeiro. Aquela empresa que está ali, a concessionária ali, está saindo ali, tem mais de 2, 3 anos, e a obra está parada, praticamente. Não está certo? Então, você tirar uma empresa depois não é fácil. Aí conseguimos tirar. Nisso aí chamamos a segunda empresa. E quando você chama a segunda colocada, o preço tem que ser o mesmo preço da primeira. Não pode ser outro preço, não. O cara tem que aceitar o mesmo preço. Aí quem ganhou foi a empresa do tio do meu vice-prefeito. Tá certo? Problema nenhum. Foi licitação, gente. Não tem problema, não teve influência nenhuma do João nisso aí, não. João Bosco. O João Bosco aceitou para fazer essa obra. Só que ele entrou, começou a mexer, queria um adiantamento. Impossível fazer o adiantamento. Aí vem a importância da nossa administração. Não é porque é tio do meu vice-prefeito que eu vou adiantar um dinheiro. Isso aconteceu. O João Bosco, e para sair o João Bosco, foi outra luta. Porque eu não tinha como autorizado a fazer nenhum adiantamento para ele. Como não foi feito. Aí emperrou tudo. Aí vem uma terceira, depois de muita luta, ele sai. Ele saiu. Ao sair, o que aconteceu? Entrou outra empresa. E aí ficou faltando poucas coisas para serem feitas. Olha, o processo de contratação de obras do país é um negócio muito triste, porque você corre esse risco. Nós tivemos empresas que, em razão da Covid, por falta de obras, eles entraram em Nova Lima, sabiam que Nova Lima tinha dinheiro, deram realmente uma mergulhada nos preços e depois não conseguiram fazer. Aí embananou todo o esquema da prefeitura. Essas obras todas que nós tínhamos projetadas, nós não tivemos como fazer. É isso aí. Vou dar um outro exemplo que estou lembrando aqui agora. Isso aí não tem nada a ver com essa parte, mas iluminação pública. Esse é um outro absurdo que aconteceu em Nova Lima. E eu tive a oportunidade de chamar o João na minha casa. Chamar não, ele quis da minha casa. Porque o pessoal tem medo que eu vou na prefeitura. Tá certo? Eu acho que eu estou mandando. Graças a Deus, nunca mandei, depois que você viu, nunca mandei prefeito nenhum. Está aí o Ronaldo que pode falar sobre isso, né? Muito bem. Então ele foi na minha casa e almoçou comigo lá. Foi uns 4 meses na prefeitura. Eu mostrei para ele que ele não poderia nunca fazer aquele contrato com a Caixa Econômica Federal. Jamais. Que era um contrato lesivo ao município. Por que era lesivo? Porque era um dinheiro que vinha do Banco Mundial, onde era um financiamento de 13 ou 15 anos. Era um projeto que eu comecei, que era meu, o projeto era meu. Porque na época que eu coloquei esse projeto, nós não tínhamos dinheiro para poder fazer a obra, que era a troca das lâmpadas. Tá certo? Muito bem. Isso demorou. Quando eu tomei conhecimento que o dinheiro para sair do Banco Mundial demora 4 a 5 anos para poder ser autorizado, liberar. Tem liberação de Congresso, de Senado, tem uma série
de entraves, não é fácil, não. Na hora que eu vi isso, só que na hora que eu fiquei sabendo disso, uma reunião na Grambel com pessoas que tinham interesse de entrar em Nova Lima, tá certo, de fazer obra, falaram comigo, o Banco Mundial demora 4 ou 5 anos, se não sai no seu governo. Na hora que eu vi isso e a prefeitura passou a ter um superávit orçamentário, eu falei, não vou fazer mais. Sim. Não vou fazer mais. E nisso aí tem uma outra historiazinha que é muito interessante, que tinha uma multa no contrato. Embora essa multa é muito relativa. Por que eu falo é relativa? Porque é um motivo. Porque para mim fazer para mim poder pagar qualquer coisa, tinha que ter autorização da Câmara. E eu contratei essa empresa, eu não, em momento algum, eu passei esse projeto pela Câmara Municipal. Eu deixei bem claro, a Prefeitura tinha 200 milhões em caixa na Caixa Econômica Federal. Ou mais de 200 milhões em caixa. Banco Brasil e Caixa Federal, que só podia nesses 2 bancos depositar. Não é isso? Muito bem. Com isso, o que aconteceu? É simplesmente, eu falei, eu quero ver se a Caixa vai ter coragem de acionar a Prefeitura que tem 200 milhões em caixa. Só se for louco, para pagar 700 ou 800 mil reais. Tá certo? Então, o que acontece? Na hora que eu assusto, que eu chamei o João e mostrei isso para ele. Ele, não sei o quê. Certo é que mandou o projeto para a Câmara. Quando ele manda o projeto da Câmara, eu chamei o Manizinho na minha casa também, que eu não vou na Câmara, já fui uma vez depois disso, e mostrei isso para o Manizinho. Não, você sabe como é que é difícil, negócio de Câmara, de vereador, negócio de mexer com o vereador não é fácil, não sei o quê, tá bom. E certo é que não aprovaram esse projeto. Só que no ano seguinte voltaram com o projeto outra vez e aprovaram. Sabe o que representa isso? A Prefeitura de Nova Lima, só para vocês terem ideia, eu deixei 400 milhões em caixa. A taxa de iluminação pública, que é essa cobrança que faz de cada casa, que toda a conta tem a TIP, sim, tá certo? A Prefeitura tinha praticamente 10 milhões de reais. Dava para fazer toda a troca? Não toda. Eu gastei quase 6 milhões para fazer 5 mil lâmpadas. Nova Lima tinha algo para 16, 17 mil lâmpadas. Era um terço. Se foi 6, ia precisar de mais 12. Tinha 9 ou 8 ou 9 ou 10 milhões de reais. Nessa brincadeira, o que acontece? A Prefeitura tinha 200 milhões. Isso é a mesma coisa que você tem um dinheiro depositado na sua conta de poupança, rendendo 3% ou 4%, e você tomar empréstimo para pagar juros de 18% ou 20% ou 22% ao ano. Não é isso? Então, esse é o outro absurdo que aconteceu em Nova Lima. Péssima absurdo que aconteceu em Nova Lima. Tá certo? Então, é outro assunto realmente que eu acho que isso aí são coisas que prejuízo. Esse prejuízo aí, se foi 100 ou 110 milhões, que vai ficar essa iluminação para os próximos prefeitos, que vai ser mais, vamos dizer assim, mais 8 anos, ou 10 anos, ou 7 anos de governo, vão pagar uma conta sem ter nenhuma necessidade, sendo que o dinheiro está sobrando na Prefeitura. Então, são coisas assim que eu não posso, como novalimense, como filho, como prefeito, por 6 mandatos. Na hora que eu vejo isso, é muito triste. Mas eu acho que é isso, o papo nosso é hoje. Vamos deixar para a próxima, nós vamos ter muito assunto pela frente, de uma forma correta, gente. Eu estou aqui fazendo aquilo que a parte jornalística do Brasil ia fazer, não é isso? Eu não sou o jornalista é fiscalizador, né? Ou investigativo, vamos dizer, investigativo. Função do jornalista, quando tem qualquer dúvida, investigar. E eu lamento que eu estou fazendo esse papel como novalimense, como filho da cidade, tem que mostrar para a população. A decisão de cada novalimense deve ser deles, né? Mas eu tenho obrigação para depois não falar como estão falando hoje. Tem muitas pessoas que votaram no presidente e que hoje têm arrependimento. Então eu quero apenas mostrar para as pessoas que às vezes o caminho não é esse não, como aconteceu nas vezes anteriores. Vitor, e a gente só tem que te agradecer pela sua coragem, pela sua intrepidez em esclarecer esses pontos, porque a população precisa saber e precisa entender como tem funcionado Nova Lima. E o Pode Mais é isso. Só está começando. Vamos que vamos. Tem muito mais por aí, porque Vitor voltou no podcast. Até a próxima.